Olá! Quase 40 milhões de refeições foram retiradas de escolas ao redor do mundo durante o ano de 2020, segundo a ONU. No Brasil, a lógica é a mesma: desmontar as políticas sociais e de combate à fome e à miséria. A mais nova forma encontrada por Bolsonaro é com o esvaziamento do CAD único, transformando o cadastramento em um aplicativo de celular. Conversamos sobre o assunto com a economista e ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil traz isso e muito mais a partir de agora. Central do Brasil. No último final de semana, ruas do país foram palco de carreatas e protestos pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro. Cartazes perguntavam quantas mortes serão necessárias para Bolsonaro deixar o governo. O editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, comenta este clima de insatisfação crescente. Embarque imediato. Não será a eleição da presidência do Congresso que vai definir a velocidade ou sucesso do pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Há uma mudança de percepção na população, há uma queda na popularidade, há um descontentamento muito grande com a forma como o governo vem tratando o tema da epidemia da Covid-19. Até aqui, Bolsonaro usou a pandemia como forma de mobilizar sua base social, tanto incentivando teorias conspiracionistas quanto falsos remédios e tratamentos. Mas também veio usando a pandemia para escapar do debate do fracasso das suas políticas econômicas, da incapacidade de Bolsonaro e de Paulo Guedes de recuperar a economia brasileira. Agora, até os mais terraplanistas dos empresários sabem que sem um plano de vacinação massiva não há como recuperar a economia. Bolsonaro precisa dessas duas respostas, para o tema da vacinação e para o tema da economia. E para ambas ele não tem nada a oferecer. Por isso, é a capacidade dos movimentos populares, das organizações em mobilizarem a população em torno dessas duas bandeiras, a vacinação já, massiva, para todos e todas, pública, gratuita pelo SUS, e a retomada da economia, começando pela volta do auxílio emergencial, que podem acelerar a queda de Jair Bolsonaro. Agora vamos falar de vacina. Para o governo federal, somente indígenas que estão em terras demarcadas são considerados parte do grupo prioritário da imunização contra a Covid-19. Apesar da alta letalidade da doença entre estes povos, indígenas que moram em áreas urbanas ou em terras ainda não homologadas foram excluídos da prioridade prevista no plano de vacinação. Naya Tawane nos conta mais. Trilhos do Brasil. Para imunizar todos os indígenas de forma ampla, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil lançou a campanha Vacina Parente, que também busca combater as fake news que desestimulam os indígenas a vacinarem. Para Sônia Guajajara, coordenadora da APIB, o critério adotado pelo governo reforça o racismo institucional contra os povos originários. O plano de vacinação é uma prova legítima dessa discriminação e desse racismo organizado pelo governo federal, quando ele restringe a população indígena brasileira à metade. Nós estamos agora numa intensa campanha para que o governo disponibilize a vacinação para todo mundo, para todos os povos indígenas, independentemente de onde ele esteja, de onde ele viva. A pandemia do coronavírus já provocou a morte de mais de 900 indígenas. A taxa de óbitos entre essa população é 16% superior à mortalidade geral no Brasil pelo vírus. A professora do Paraná, Vanessa Caigangue, reforça a importância da luta pela vacinação de modo integral a todos os povos ancestrais. A importância dessa vacina para nós, ela vai além de uma vacinação individual, Ela acaba se tornando uma imunização coletiva, já que todos nós indígenas vivemos coletivamente, trabalhamos no coletivo. A nossa equipe de reportagem tentou contato com o Ministério da Saúde para esclarecer sobre o plano de vacinação que não envolve todos os indígenas,
mas não obteve retorno até o momento. A socióloga que é sugerida na parada cultural de hoje estudou as relações raciais, de gênero e de classe que forjam a sociedade brasileira. Vamos conhecer mais sobre Releiete Safiotti com a pesquisadora e militante da Marcha Mundial de Mulheres, Elaine Bezerra. Parada Cultural. E hoje eu trago a contribuição de uma importante socióloga feminista e marxista brasileira, pioneira nos estudos de gênero, a Releiete Safiotti. Se estivesse viva, ela teria completado 87 anos no último dia 4 de janeiro. Para Safiotti, a discriminação contra a mulher e o negro no Brasil é construída a partir de um sistema de dominação que é patriarcal e capitalista. Assim, as relações de gênero, classe e raça se estruturam como se estivessem noveladas em um nó. E a construção de uma sociedade mais justa passa pela destruição conjunta dessas três relações de opressão. Podemos acessar essa discussão de forma mais aprofundada nas obras da autora Gênero, Patriarcado e Violência e O Poder do Macho. Essa última, inclusive, escrita numa linguagem super acessível e muito didática porque foi voltada para o público jovem. Há 10 anos, Safiotti nos deixou e seu legado segue sendo fonte de inspiração para novas gerações de estudiosas e feministas que lutam por uma sociedade mais igual. E agora vamos falar de resistência. 17 capitais registraram manifestações de rua pelo Fora Bolsonaro. Na conta do presidente, pelo menos 224 mil mortes por coronavírus, mais de 60 pedidos de impeachment e diversos crimes de responsabilidade. Afonso Bezerra traz mais informações. Nacional. Crime de responsabilidade é quando o presidente da República age contra a Constituição e seus atos atentam contra a União, o Legislativo e o Judiciário. Também se configura crime quando os atos dele ferem direitos políticos, a segurança do país e a probidade administrativa. A advogada Gabriela Araújo expõe que as atitudes do presidente se enquadram no conceito de crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, acho que é importante colocar que ele não é aquele crime típico comum que a gente está acostumado a ver no Código Penal, né? Ele não tem aquela tipificação. É um nome que a Constituição brasileira deu para juízos políticos, né? Para infrações administrativas, políticas, mas que não seria propriamente aquele crime que nós estamos acostumados a lidar. A lista dos crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro é grande. Vai desde a campanha para fechar o STF e o Congresso, passando por receita de medicamento, até colocar sob suspeita o processo eleitoral. A crise da saúde no Amazonas e o negacionismo da pandemia também entram no rol dos possíveis crimes do presidente. Um comportamento histórico do ex-capitão que justificaria um pedido de impeachment com base nos crimes de responsabilidade, como pontua o advogado Rômulo Garzilho. Na prática, eu acho que é bastante simples a gente ver que o Bolsonaro tem uma atitude contra a Constituição. Não é necessariamente um ato ou outro ato, mas é a própria postura dele contrária. E isso a gente pode pegar até antes dele ser presidente da República, né? Até o momento, a Câmara dos Deputados já acumula 64 pedidos de impeachment de Bolsonaro, assinados por partidos, pessoas físicas, organizações da sociedade civil e pelos movimentos populares. E os ataques de Bolsonaro às políticas sociais não param. Agora, ele quer esvaziar o papel dos municípios no cadastramento de beneficiários de programas sociais para reduzir os custos. Hoje, o chamado CadÚnico é feito em centros de referência de assistência social, onde as vulnerabilidades são identificadas e acompanhadas por profissionais. Agora, Bolsonaro quer tornar o CadÚnico um aplicativo de celular. Jonatas Campos conversa sobre o assunto com a economista e ex-ministra Tereza Campelo. Entrevista Central. Hoje conversamos com a economista Tereza Campelo. Ela é professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da USP e foi ministra de Desenvolvimento durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Vamos falar um pouco sobre a situação dos programas sociais no governo Bolsonaro e sobre o cadastro único. Professora Tereza, agradecemos muito sua disponibilidade.
Obrigado pela oportunidade. O atual governo tem a intenção de realizar uma radical mudança no cadastro único, que é o cadastro das famílias brasileiras, por onde elas acessam políticas públicas como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. A senhora pode nos explicar, de uma forma breve, qual a importância do cadastro único e quais são essas modificações? Ele é uma porta de entrada organizada a partir da rede de assistência social, né, onde você passa não só a conhecer essa população de baixa renda, apoiá-la, inclusive para poder entrar no cadastro único. Muitas não têm sequer condição, acesso à internet ou telefone para conseguir entrar num aplicativo, ou teria muita dificuldade de fazer isso. Então, são elas que passarão a ser excluídas se essa porta for fechada e transformada num aplicativo, que é o que o governo do presidente Bolsonaro está propondo, que é acabar com o cadastro único, acabar com a rede de assistência social, como essa porta de entrada que organiza o cadastro único, e transformar isso num aplicativo, como ele fez, né, no auxílio emergencial. As pessoas tentam entrar, muitas nem conseguiram, tentam entrar, depois de muito sofrimento, consegue passar alguns dados, mas a gente perde a riqueza desse acesso. É importante o que a senhora falou, há uma exclusão digital no Brasil, ou seja, muita gente não teria um acesso tão fácil para fazer esse cadastro, mas esse assunto da relação com as prefeituras, eu gostaria que a senhora explicasse melhor. Isso, retirar o cadastro único das prefeituras, atrapalharia essa relação que o governo federal tem que ter com os prefeitos e secretários na ponta? Primeiro, rompe o pacto federativo e rompe todo um processo de organização do Estado brasileiro, que é governo federal, estados e municípios. Segunda questão, o Brasil não é homogêneo. E a população pobre, no interior da Amazônia, no Nordeste, aqui em São Paulo, ou aí onde você está, em Pernambuco, né, vivem situações de desproteções completamente diferenciadas. Então, você não pode achar que repassa um dinheiro e está cumprindo sua obrigação. Não é esse o papel do Estado. Se o Estado quer, de fato, superar a pobreza, ele tem que entender onde essas pessoas estão, quais são os seus problemas, e só tem um jeito de fazer isso, que é através dessa relação com a estrutura federativa e, 2, com a rede de assistência social, que é treinada para esse acolhimento. Eles não apresentaram nenhuma informação científica e técnica segura para acabar com um programa que é o maior sucesso no mundo. Continuando falando sobre municípios, temos aí mais de 5 mil prefeitos reeleitos e eleitos há pouco tempo, estão começando a gestão, e nós temos denúncia no Brasil todo de fechamento dos CRAs, dos Centros de Referência. Qual o impacto disso no município? Um impacto gigantesco. Se a gente pegar o último período da presidenta Dilma para agora, os recursos para os serviços da assistência social foram reduzidos em 67%. É uma queda gigantesca. O fato de terminar com o cadastro único não termina com os problemas. Os problemas não vão bater na porta do governo federal, vão continuar batendo na porta das prefeituras. O auxílio emergencial foi importante para combater a pobreza em 2020, na pandemia, e certamente seria muito importante em 2021. Qual a importância e a urgência desse auxílio para a população que mais precisa no Brasil? Eu diria que a principal pauta hoje, não só do ponto de vista do caos social que acontecerá no Brasil, se o auxílio emergencial não for retomado, né, nós estamos falando aí de 30 milhões de lares que recebiam o auxílio emergencial, a maior parte deles sem nenhuma outra renda alternativa, né, sem nenhuma outra possibilidade de renda, porque nós continuamos com o nível de desemprego no país muito alto. Então, nossas famílias, tem gente que acha que a família está encostada no auxílio emergencial. Não tem outra alternativa. Então, o fim do auxílio emergencial atingirá 30 milhões de lares, 40% dos domicílios no Brasil. Tem gente dizendo assim, mas não tem dinheiro. A pergunta é o seguinte, é necessário? É necessário. O caos social que advirá com o fim do auxílio emergencial é gigantesco. Eu fico por aqui. Reveja esses conteúdos em nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.